Portanto, eu hoje vou abordar aqui 3 pontos o mais rapidamente possível. Um são medidas de segurança na ciberguerra, outro é o ponto dos grupos religiosos e política, e o terceiro é a visita de Bolsonaro à Rússia na atual conjuntura. Quanto à ciberguerra, nós já sabemos que está uma ciberguerra em andamento já generalizada. Todos os serviços das grandes potências estão ou em estado de alerta ou em estado de ataque a alguém a qualquer momento, a todo momento, nesse momento. Nós já sabemos que grandes hackers são preparados por esses serviços e que eles hoje correspondem àquilo que antigamente já foi, portanto, a pirataria e o corsário, que trabalhavam para grandes potências também. Portanto, esses novos corsários estão fazendo uma guerra entre eles e é claro que isso estimula a guerra também contra pessoas como nós, que utilizam plataformas digitais, que participam de seminários online, que transmitem resultados de pesquisa científica também online, ou dão aulas em remoto, até mesmo atividades esportivas, reuniões de caráter esportivo, tudo isso. Ora, temos que tomar essas precauções. A primeira precaução que eu aconselharia é que realmente, nesse momento, o simples antivírus é largamente insuficiente. Tem que ter um bom firewall para proteger contra ataques hackers e tem que camuflar o IP, aquilo que localiza o computador ou localiza o telefone celular. Isso pode ser feito através dos mesmos serviços, das mesmas empresas que propõem antivírus. Agora, muito cuidado não utilizar um cartão de crédito normal para fazer o pagamento. É feito dessa forma, com o cartão de crédito, mas há um cartão de crédito virtual que qualquer bom banco produz nesse momento, que só serve para aquela operação e que apaga ali, que é uma garantia de segurança. O segundo ponto é muito cuidado com o Facebook. O Facebook é extremamente vulnerável à clonagem. Há milhões de pessoas no mundo inteiro que têm contas clonadas e nem sabem disso. Nem sabem o que estão fazendo com o nome delas ou com a fotografia delas. Portanto, no Facebook, digamos que o conselho que eu daria era trabalhar em pequenos grupos, se não puder sair, em pequenos grupos, saber muito bem quem entra, quem sai e se expor o menos possível. No caso concreto do WhatsApp é mais seguro, mas ainda assim todos os textos devem ser apagados uma vez que são lidos e consultados, ou se houver coisas para guardar, então guardar através do computador para dentro de um pendrive e tirar o pendrive do computador. E privilegiar as conversas com voz, então, em contato direto, em bilateral, ou em contato, vamos dizer, de pequenas videoconferências. Há serviços já muito avançados que provavelmente já consigam localizar e ouvir as conversas. Mas, a nosso nível, é provável que eles ainda não utilizem esses recursos contra nós. E nós vamos crescendo também nos métodos de defesa, à medida que eles vão crescendo nos métodos de ataque. Eu espero que entre nós todos a gente vá dialogando sobre medidas de segurança, porque realmente estamos perante uma tecnologia, esta tecnologia da internet, que é muito nova, portanto tem muitas vulnerabilidades. É normal que seja assim. Os correios tradicionais, inicialmente, eram vulneráveis, aqueles que transportavam as cartas podiam abrir as cartas. Depois o telefone era ouvido, como todo mundo sabe, havia escutas telefônicas ainda hoje, isso é fácil de fazer. Então essa comunicação à distância ainda não está totalmente protegida. Mas no caso do WhatsApp, parece que há mais dificuldades, por exemplo, do tipo de hacker que entra na guerra contra nós, contra pessoas como nós. Eles têm mais dificuldade em saber o que é que se diz numa conversa entre duas pessoas com voz, sobretudo se o rastro da conversa for apagado. E de maneira que essas precauções valem a pena tomar como ponto de partida nessa nossa conversa. Agora, falando de um fenômeno que é muito importante aqui na América Latina, que é a participação ou não de grupos religiosos na luta política. Portanto, desta semana se falou muito de campanhas de pessoas no sul da Índia, de pessoas hindus tentando impedir que estudantes muçulmanas entrassem com roupa de cobertura integral nesses estabelecimentos de ensino, consideram que isso é uma agressão à sociedade, que isso é uma prova de atraso, enquanto que os muçulmanos, ou essas pessoas muçulmanas, dizem que é um direito de se vestirem como quiserem. Depois tem aparecido casos de debate entre vários grupos budistas do ponto de vista filosófico. Em relação ao Tibete a gente já sabe, mas em relação a Myanmar também, e aí as oposições até são mais fortes, quer dizer, quem está com o regime militar, quem está com a luta pelos direitos humanos. Mas o que chamou a atenção aqui na região do Atlântico Sul é um ou dois artigos, um artigo assinado e um não assinado, sobre tomadas de posição da Igreja Católica ou de membros do clero católico
sobre a situação política, a situação social de Angola. É um fenômeno curioso, porque a Igreja Católica, não só em Angola, à escala mundial, muitas vezes é acusada de tomar posição, outras vezes é acusada de não tomar posição. No caso de Angola, o catolicismo, estou falando do catolicismo em geral, não apenas a hierarquia, viveu uma situação de grande esquizofrenia por parte do governo colonial durante a guerra pela independência. Ou seja, o governo colonial fazia propaganda de que era uma guerra desencadeada pelos protestantes, mas depois prendia padres no sul, padres católicos. Prendia também, limitava muito a ação de bispos e prendia muitos militantes leigos católicos que ou tinham grupos próprios nas paróquias ou que participavam diretamente nos movimentos de libertação que estavam organizados. Quem participou dessa luta sabe perfeitamente disso. Ora, talvez valha a pena sublinhar um fenômeno, é que as religiões, elas não é possível que dentro delas, as grandes religiões, haja uma opinião só, não só a nível de todos aqueles que são seguidores, daqueles que acreditam, daqueles que têm fé, mas a nível mesmo das hierarquias. Por exemplo, vamos ao caso dos católicos. São 1,2 bilhões à escala mundial. Se fosse um país, era o maior país do mundo, o país mais populoso do mundo. Aí tem tudo, tem todas as classes sociais dentro. Isto não é uma associação, não é um partido, não é um sindicato. Tem tudo ali dentro. Tem desde pessoas muito ricas a pessoas que vivem na miséria mais completa. Tem desde bandidos, gangsters, criminosos, partidários de ditaduras, até defensores acérrimos da democracia, que têm arriscado a vida humana na luta as suas próprias vidas, na luta pelos direitos humanos. Enfim, tem o leque todo, está tudo repercutido dentro do catolicismo, como está também no islamismo. Quer dizer, tem desde muçulmanos extremamente avançados, muito modernos, democratas, que têm lutado e sacrificado pela democracia, até terroristas que fazem ataques contra alvos civis. No caso do catolicismo, esse número é muito alto, 40% dos católicos estão aqui na América Latina e o Brasil contribui com 123 milhões, é o maior país católico do mundo, apesar de ter recuado muito em relação aos evangélicos. Evangélicos que pretendem, então, que mantêm uma bancada no Congresso e que pretendem, inclusive, aumentá-la, e isso aí já é mais questionável se a participação religiosa poderia ter a participação político-partidária. Em princípio, as orientações da maior parte das hierarquias religiosas mais importantes é contra isso. E, agora, o que é importante ainda referir em relação aos católicos é que não é possível manter uma posição homogênea da parte dos fiéis católicos, desse 1,2 bi, como também nas próprias hierarquias, ou seja, há 5 mil bispos. Tem as opiniões todas. Os bispos, eles são conhecidos como facções iguaizinhas ao resto da sociedade, desde a extrema-direita à extrema-esquerda. E os padres são 420 mil, as freiras são mais do que isso, podemos estar perante um bloco de 1 milhão de pessoas, mais os catequistas, que são mais numerosos que os padres e as freiras. É impossível, nessa área, haver uma posição. Então, as tomadas de posição têm sempre que ser consideradas como tomadas de posição de ordem moral, quando é no geral, e isso é aceitável. Já indicações de outro tipo, seja indicações políticas, indicações em matéria de vida sexual e tudo mais, a maior parte dos fiéis, claro que nem observa isso, toma conhecimento, mas depois conduz segundo as suas opções pessoais. Pronto. Agora vamos falar do Jair Bolsonaro na Rússia. Jair Bolsonaro, o Putin gosta muito de políticos da família de Jair Bolsonaro. Portanto, ele já falamos aqui nisso, ele tem admiração, amizade, contato, recebeu no Kremlin Marine Le Pen, candidata francesa de extrema-direita. A sua grande amizade, o seu grande contato dentro da União Europeia é o primeiro-ministro Orbán da Hungria, e ele tem relacionamentos um pouco por todo lado, e tem bom relacionamento com Jair Bolsonaro, a quem já teve relacionamento também e defendeu, até com uma frase irônica, Silvio Berlusconi, que também é visto como próximo da extrema-direita na Itália. Mas ele não lhe causa problema nenhum receber Jair Bolsonaro, que inclusive é presidente de um país cujo mercado lhe interessa, que é parceiro da Rússia nos BRICS. Então há muita coisa para discutir nesta agenda e vamos ver o que há por trás desta agenda. Porque para Putin e para Bolsonaro há questões comerciais muito importantes para os dois. O Brasil está precisando de fertilizantes, a Rússia está precisando de certos alimentos que o Brasil tem.
Por outro lado, está-se falando também questões técnico-militares, e isso é o que não sabemos o que quer dizer. Vamos saber durante a visita. Eu vou sublinhar que uma porta-voz do Kremlin apontou como reunião mais importante uma reunião entre 4 ministros, 2 das relações exteriores, acompanhados dos ministros da defesa dos 2 países. E isso aponta aí para a possibilidade de troca de tecnologia militar, no mínimo. Agora, se quisermos ver as coisas em termos de política real, da política tal como ela se faz, nós estamos constatando neste momento que Luiz Inácio Lula da Silva, candidato bem posicionado nas pesquisas de opinião, tem bom diálogo com Emmanuel Macron, teve com ele no Palácio do Eliseu. E Jair Bolsonaro parece que tem um bom diálogo com Vladimir Putin. Bom, os nossos temas se esgotaram por aqui, eu só queria pedir um favor para a continuação, para facilitar, para termos todos menos trabalho e menos peso nas nossas redes sociais, que se inscrevessem, está aí embaixo em vermelho, inscrever-se, é só clicar em cima, não precisa escrever mais nada, clicou em cima, está inscrito e recebem notificações do YouTube, que evita ter que mandar links e vocês terem que abrir os links nos próprios instrumentos com os quais trabalham. Obrigado pela atenção.